Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Pretty, I'm gonna let you come in a few minutes. Hoje nós estamos com uma convidada especial, a Pretty Aurora, que é minha amiga aí de seminário, e ela vai estar dando a aula de Romanos hoje, e eu vou estar traduzindo. Foi benção a última aula, e parabéns para você que está aqui. Eu creio que é uma aula libertadora, eu creio que é uma aula que vai nos levar a um entendimento maior do nosso Deus, da soberania dele, de como somos libertos em Cristo, como a mão dele, né, está sobre aqueles que estão em Cristo. E Romanos 8 vai falar um pouco disso. Eu creio que ela vai entrar nesse assunto. Eu quero orar, quero agradecer a meu pai está aqui, pastor Paulo Galvão. Depois eu vou pedir para ele orar para a gente. E a gente está abordando um sistema diferente, de que as câmeras estão fechadas e o áudio fechado já vem assim, por causa dos ataques que a gente teve, né? Então já fizemos um padrão que a pessoa já entra, ela já não consegue abrir a câmera e nem o áudio. Então vamos orar, e aí eu vou passar direto para a palavra, que eu estou empolgado aí pela palavra de hoje. Pretty, I'm going to be praying in Portuguese, and after I pray, I'm going to give you all the space, and then you can minister to us, ok? Então vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido, Deus eterno, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. Obrigado, Deus, por estar aqui, Pai, oh Deus, reunidos, ainda que de uma plataforma online, mas nós cremos que o Teu Espírito Santo pode fazer coisas sobrenaturais em nosso meio, pode ir além das barreiras da internet. Eu creio, Pai, que o Senhor tem algo a ministrar aos nossos corações hoje, e eu creio que nós seremos impactados, transformados, levados a mais um pouquinho de maturidade espiritual, a mais um pouquinho de crescimento, de entendimento de quem o Senhor é. Usa a Priri para falar através de nós, que não seja ela, né? Seja o seu Espírito Santo nela, falando para a sua igreja, falando para nós, nos convencendo, nos transformando, nos exortando, nos edificando. Assim, Pai, abençoa cada um que se dispôs, abençoa cada um que tirou tempo, Pai, escolheram a boa parte, que é estar na sua presença, crescendo em graça e conhecimento. Que eles possam serem retribuídos, Pai, no âmbito espiritual, no âmbito físico, que eles possam receber, Pai, o Deus de Ti, Pai. Assim eu oro sobre cada um, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pretty, it's all yours. I'm gonna be translating. Thank you, Brother Rafa. Praise the Lord to all. May God Obrigado, bless you. obrigado a todos. Obrigado, irmão Rafael. E Deus abençoe a todos. Beginning with, I want to encourage you from Ephesians 2:10, which says that we are God's handiwork or masterpiece. We are created in Christ Jesus for every good work that God has prepared in advance, that we may walk in them. Não, eu quero falar sobre Efésios, que fala que nós somos criados por Deus e que tudo, né, que Deus está nos usando. Pretty, I'm gonna ask you to break a little bit more of Okay. of the speaking for me to get it like in specific ways, you know. Okay. Yeah. So we are masterpiece of God. We are created in Christ Jesus. Nós somos criados em Cristo Jesus. Somos um pedaço de criação de Deus. For good works which God has prepared in advance. Para bons trabalhos que Deus preparou avançadamente. That we should walk in them. E nós devemos andar nesse caminho. This is our new identity. God, when we are made new in Christ Jesus, God has put good works in our hand and we are called to walk
in the way of the Lord. Essa é a nossa nova identidade. Quando Deus nos coloca nesse caminho, ele nos coloca bons trabalhos em nossas mãos, e nós somos chamados para andar nesse caminho com Deus. So today I want to encourage you, motivate you with the purposes of God. Once we realize we have a purpose that God has for us, and then we have to daily renew our mind that we have to do the works of God and we have to walk in the will of God. Eu quero encorajar vocês, motivar vocês, que uma vez que nós entendemos o propósito de Deus para nossas vidas, nós temos que andar nesse caminho, diariamente buscando fazer agradar a Deus, esse propósito de Deus sobre nossas vidas. Jesus was always focused on the will and the work of the Father. Jesus estava sempre focado na vontade e no trabalho do Pai, Deus Pai. And we are called to be imitators of Christ. E nós somos chamados para ser imitadores de Cristo. So we have to do likewise. Então nós temos que fazer o mesmo. So one thing that we have to keep in mind is that we should aim, that we have to walk this new life in the power of the Holy Spirit. Uma coisa que nós temos que manter em nossa mente é que nós temos que andar essa nova caminhada com Cristo através do poder do Espírito Santo de Deus. So that we may fulfill the purpose of God, that He wants us to be conformed in the image of Christ. E talvez assim nós vamos preencher completar o propósito de Deus em nossas vidas, que é sermos como Cristo. So now we'll move to Romans chapter 8, but before that we'll just have a recap of what we did in chapter 7. In chapter 7 we talked about the law of God and the law of sin. Paul says that with my mind I serve the law of God, but in my flesh I serve the law of sin. Eu só quero, antes da gente começar o capítulo 8, eu quero fazer uma recapitulação do 7, no qual Paulo fala que na mente ele queria seguir a carne, mas no espírito ele queria seguir a Deus, né? And he talks about his own struggle, that he delights, that he wants to do the law of God, he wants to walk in it, but there is another member that is waging war against it. E ele falou sobre a carne, né, no que ele queria fazer, mas a carne dele era fraca, e ele acabava fazendo, sobre essa dificuldade que ele tem, sobre essa batalha entre a carne e o espírito. So the law is good, perfect, it is spiritual, but it cannot save us. A lei, ela é boa, perfeita, ela é espiritual, mas a lei não pode nos salvar no Antigo Testamento. And so does we cannot save ourselves. E do mesmo jeito, nós também não conseguimos nos salvar. Law convicts us of a sin and it brings condemnation. A lei convence nós do pecado e traz a condenação. And because of a sin, we all stand before God as guilty, and our sin to be punished by God, our sin brings judgment. E por causa do nosso pecado, nós todos nos representamos diante de Deus como culpados. E isso traz julgamento de Deus para nós. So Paul concludes his argument in the previous chapter, but thanks be to God that through Jesus Christ we are saved. Mas Paulo conclui o número 7 falando que graças seja a Deus por Jesus Cristo, porque nele nós somos salvos. And then beginning in chapter 8, he says, what we can do is we'll divide the 1 to 17 verses into 3 parts. The first part, Brother Rafa, if you can read in your language from verses 1 to 8, and it is the new life in Christ. Sim, yes. Então, nós vamos fazer um jeito diferente. Eu vou dividir em 3 partes o capítulo 8, e o irmão Rafael vai estar lendo na própria língua dele
para vocês. So, Pretty, I'm gonna, I start reading, or you reading in Yes, English? no, Yeah. you can read it from 1 to 8 in your own language. Então, o Rafael vai começar lendo do 1 ao 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. You Yes, read? yeah, I Okay. read it. Yeah, Amen. So from verses 1 to 8, we see that now Paul states further, therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, for the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. So those who are now, who have a new life in Christ, because Christ died for our sins, we all died to our sin. And therefore, there is no condemnation. For as we see in John 3:16 to 19, if we go, there we see that God says that He sent Jesus into the world not to condemn us, but to save us from our sin. And whoever believes in Christ is not condemned, but whoever does not believe in Christ, he is condemned. Okay. Yeah, I'll just break a little bit more, because then I'll make a summary, but sometimes it doesn't get so specifically as you are saying. I want to... ela disse que agora na nossa vida que nós temos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Do you want to repeat it, please? Because Yes. So, because we are in Christ, Christ died for our sins, we have died to sin. Porque nós estamos em Cristo, Cristo morreu para os nossos pecados, nós também morremos com Cristo. As the word of God says, that God did not send Jesus into the world to condemn the world, but to save the world. Como a palavra de Deus fala, Deus não enviou Jesus para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Because of what Christ has done on the cross, those who believe in Christ, they are not condemned, but they are saved. Porque o que Cristo fez na cruz, agora aqueles que acreditam naquilo que foi feito em Cristo são salvos. But those who do not put their trust in Christ, they are already condemned. Mas aqueles que não colocam a sua confiança em Cristo estão condenados. Praise God, we are not condemned. Aleluia, porque nós não somos condenados. Many a times Satan whispers in our ears and he brings the past sin in front of us, that you did this or you did that, but no, Christ has paid it all. Muitas vezes o Satanás tenta trazer em nossas mentes coisas do passado, coisas que nós fizemos. Se você fez isso, fez aquilo, tentando nos culpar, mas em Cristo nós somos salvos. Believers, they should not remain in guilt, but anytime we make mistake, we should come to God, as 1 John 1:9 says, that if we confess our sins, God is just and faithful to forgive us our sins. Os cristãos não são chamados para viver em culpa. Toda vez que nós cometermos, toda vez que você cometer um pecado, nós cometemos um pecado, nós deveríamos fazer como em João 1:6, que diz que se nós confessarmos a Deus e abandonarmos, nós recebemos, né, recebemos arrependimento, né, de Deus.
It's a real struggle, and we all fall short of God's glory. But praise God that we are delivered from the sting of death and that guilt by the blood of Jesus. É uma dificuldade, mas graças a Deus nós somos libertos agora do pecado da morte e da culpa por causa do sangue de Jesus que é em nós. So going on forward, now what God has done for us, for God has done what the law, weakened by the flesh, could not do by sending his own Son in the likeness of sinful flesh. And for sin, he condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. So I'll just do a summary, Brother Rafa, then you can translate it. So Okay. law made us aware that this is right or this is wrong, but law could not save us. A lei fez nós entendermos o que é certo e o que é errado, mas a lei não pôde nos salvar. So God sent Jesus Christ Então Deus enviou Jesus Cristo in the form of human, de uma forma de humano, but we see that Jesus was a sinless, perfect human. nós vemos que Jesus foi um homem sem pecado. Even in the wilderness, we see when Satan tempted Jesus Christ, Jesus did not sin. Nós vemos até mesmo no deserto, quando Satanás tentou Jesus Cristo, Jesus não pecou. But Jesus quoted the scripture and submitted to the will of God. Mas Jesus falou das Escrituras e se submeteu à vontade de Deus. Jesus fulfilled the righteous requirement of the law that was demanded from us. Jesus completou aquilo que foi demandado da lei, que era para nós, e nós não conseguimos, ele completou. And then on the cross, Jesus took the punishment of our sins because God laid all our sin upon Jesus. E na cruz, ele pegou todas as nossas condenações, nossos pecados, e Deus colocou tudo sobre ele. And Jesus Christ died on the cross, paying the price for our sin. E Jesus morreu naquela cruz, pagando os preços do nosso pecado. And now, because Jesus Christ died, we all died through faith in him. E agora, porque Jesus morreu, nós também morremos com ele, na fé nele. And because Jesus Christ rose from the dead, E porque Jesus ressuscitou da morte, by the power of the Holy Spirit, God raised him up. Pelo poder do Espírito Santo, we are all made alive to live a new life by the same Spirit. Nós também somos ressuscitados pelo mesmo Espírito para viver uma nova vida em Cristo. And now, as 1 Corinthians 5:21 says, that God made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Como em Coríntios fala que Deus fez ele ser pecado, mesmo não sabendo o pecado, para que nós venhamos ter reconciliação com Deus. Christ took all our sin upon himself. Cristo tomou todos os pecados sobre ele. So that the righteous requirement might be fulfilled in us. Para que a justiça, o requerimento da justiça, seja preenchido e completado para nós. Now that we belong to Christ, agora que nós pertencemos a Cristo, we have the Spirit of God in us. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. And the Spirit of God gives us new desire to walk in the will of God. E o Espírito de Deus nos dá um novo desejo de andar no caminho de Deus. And because of the Holy Spirit, now we walk not in the flesh, but we live according to the Spirit of God. E por causa do Espírito Santo, nós não agora andamos mais de acordo com a carne, mas sim na vontade de Deus. But we have to remember that still we are in the flesh. Mas vocês têm que se lembrar que nós ainda estamos numa carne. So there is a continual war between the flesh and the spirit. Então existe uma batalha continuada entre o espírito e a carne. As we read in Galatians chapter 5 verse 16 onward,
that walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Como nós lemos em Gálatas, se você andar pelo Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. We know that God is sovereign over our life, Nós sabemos que Deus é soberano sobre a nossa vida, but we are also responsible in our sanctification process. mas nós também somos responsáveis no nosso processo de santificação. Because we can see that we are ministers of God and we are called to be partaker in this ministry. Nós somos ministros de Deus, nós somos chamados para fazer parte nesse ministério. As the word further on says, that to set our mind on the flesh is death, Como a palavra fala, quem coloca a sua mente na carne, morre, but to set our mind on the Spirit is life and peace. mas quem coloca a sua mente no Espírito é vida e paz. Christians have to intentionally set their mind on the will of God, on the way of the Lord. Os cristãos têm que intencionalmente colocar a sua mente na vontade de Deus, nos caminhos de Deus. Because of what Christ has done for us, Porque o que Cristo fez para nós, we are able to nós walk somos, this new life. nós somos capazes de andar essa nova vida por causa de Cristo. You must have noted that every time we fall into sin or we make any mistake, we lose peace and joy. Você pode ter notado que toda vez que nós nos falhamos, cometemos um pecado, nós perdemos a paz e a alegria. So we must guard our new life in Christ. Nós temos que guardar a nossa nova vida em Cristo. If we look around, we see a world that is full of anger, people are full of hatred and devoid of the love of God. Nós olhamos à volta e vemos um mundo que as pessoas estão bravas, fora do caminho de Deus, sem amor. Many a time we try to seek peace, love, joy in the things around us or in the people. Muitas vezes nós tentamos ver paz, alegria, amor nas coisas à nossa volta ou nas pessoas. But it is a broken world because of sinfulness. Mas é um mundo quebrado por causa do pecado. No one can satisfy us. Nada pode nos satisfazer. People fail us and we fail them. Pessoas vão falhar nós e nós vamos falhar com essas pessoas. And our true love, joy and peace is only found in Christ Jesus. E um verdadeiro amor, paz e alegria só é encontrado em Jesus Cristo. So we have to conduct our life daily in the way of the Holy Spirit. Então nós temos que conduzir a nossa vida diariamente pela direção do Espírito Santo. Because the Spirit enables us to chase the righteousness of God. Porque o Espírito Santo nos capacita para buscar a vontade de Deus, a justiça de Deus. It gives us the new desire that is in alignment to the will of God. Nos dá um novo desejo que está alinhado com o desejo de Deus. Helps us to imitate Christ. Nos ajuda a sermos imitadores de Cristo. Love God and love others. Amar a Deus e amar outras pessoas. As we go on the further verses, it says, for the mind that is set on the flesh is hostile to God. If we'll continue to dwell on the fleshly thing, on the things of the world, we'll always be in enmity to God, because a mind that is hostile to God will never submit to God's law. Se nós continuarmos focado na carne, colocando a nossa mente na carne, nós vamos sempre estar em desobediência para Deus e sempre estar em um caminho errado. We learn in the previous chapter that apart from Christ, we were never able to submit to the law of God. Nós vemos nos capítulos anteriores que sem Jesus nós nunca vamos conseguir nos submeter à vontade de Deus. So here we end from verses 1 to 8. Now we will move on to verses 9 to 11. And the heading is, we are controlled by the Holy Spirit.
Aqui nós vamos terminar de 1 a 8 e agora nós vamos avançar, né? Mostrando que nós somos levados pelo Espírito Santo agora nas próximas passagens. Yes, you can read it in your language. From 9 to 11. 9 to 11. Eu vou ler do 9 para o 11. Deixa eu só marcar aqui. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amen. Amém. So now he says that now the Christian believers, they are not in the flesh, but in the Spirit. Praise God. When we received Jesus Christ, when we believed in him, God gave us the gift of the Holy Spirit. We are not born of the flesh or of the blood or of the will of man, but of God. We have the Spirit of God. Agora ele está falando que nós não estamos mais sobre a carne, mas quando nós recebemos Jesus Cristo, nós estamos agora controlados, né, sobre o domínio do Espírito de Deus, né, não mais sobre a carne do sangue natural, mas somos, né, agora temos habitado em nós o Espírito de Deus. 1 Corinthians 6, 19, 20 says, do you not know that you are the temple of the Holy Spirit? 1 Corinthians, which... 19, 20. 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20. 6, 19. And 20 verses. 1 Coríntios 19 e 20 fala, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? And you have received the Holy Spirit from God. E você recebeu o Espírito Santo de Deus. Now you are not your own. Agora você não é mais de você mesmo. You belong to God. Você pertence a Deus. You have been bought with the precious blood of Jesus Christ. Você foi comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Now, as this body belongs to Jesus Christ, we have to glorify God through our lives. Agora que esse corpo pertence a Jesus Cristo, nós temos que glorificar a Deus em nossas vidas. As in Romans chapter 6, we saw that now that we have been brought from death to life. Como em Romanos nós vemos que agora nós fomos levados da morte para a vida. We should now present the members of a body as an instrument for righteousness. Nós agora temos que usar os nossos corpos para um instrumento de justiça de Deus. This member includes every part of a body, how we are using it. Esses membros são todas as partes do nosso corpo. Como nós estamos usando isso? If we were seeing something dirty with our eyes, now we have to remove it from us. Se nós estamos vendo alguma coisa com os nossos olhos que não são boas, que são sujas, nós temos que remover isso. If we were slandering or gossiping with our mouth, now we have to bless people and speak the word of God. Se antes nós falávamos mal, fazíamos fofocas, agora nós abençoamos e falamos da palavra de Deus com nossas bocas. We have to renew our mind with the right thinking. Nós temos que renovar a nossa mente com o pensamento, com os pensamentos certos. In our heart, we have to take out every earthly, worldly, and fleshly desire and seek the desire and righteousness of God. Em nosso coração, nós temos que tirar toda coisa terrena, toda coisa suja, todo desejo carnal e colocar a vontade de Deus em nossos corações. What we are doing with our hand, where we are going, what type of people we talk, we stand with, we interact, everything matters.
o que nós fazemos com as nossas mãos, aonde nós estamos indo, que tipo de pessoa nós conversamos, tudo isso importa. It is so important to live this life for the glory of God each day. É muito importante nós vivermos essa vida agora para a glória de Deus todos os dias. We have to win soul for our Lord. Nós temos que ganhar almas para o nosso Senhor. We have to bring the lost people who are lost, who are separated from God. We have to bring them and reconcile them in Christ Jesus. Nós temos que trazer aqueles que estão perdidos, afastados de Cristo, trazer eles a uma reconciliação com Cristo novamente. That also means that we should not take offense. Isso também significa que nós não deveríamos ser ofendidos. We should forgive people. Nós temos que perdoar as pessoas. We were sinners, yet God loved us. He first loved us. He died on the cross for us. Nós éramos pecadores e mesmo assim Jesus se entregou numa morte de cruz por nós. So even if people have done wrong to us, or even if they are still doing, we should extend the same grace and love. Ainda que se as pessoas tiverem feito coisas ruins para nós, e ainda que eles estão ainda fazendo, nós temos que estender a graça de Deus sobre eles. We should continue to do what our Father has called us to do. Nós temos que continuar a fazer o que nosso Pai nos chamou a fazer. Our Father has blessed us with every spiritual blessings in Christ Jesus. Nosso Pai abençoou nós com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. And we are called to now bless others. E nós agora somos chamados para abençoar outros. Because now we no longer live for the sinful desires of the flesh. Porque agora nós não mais vivemos para o nosso desejo da carne. But we live for Christ. Mas nós vivemos para Cristo. And further it says, if the spirit of him who raised Jesus dwells in us, he who raised Jesus Christ from the dead will also give life to our mortal bodies through his spirit who dwells in you. So I'll just summarize it. And now that we have received this gift of eternal life, we have to invite others also in this life because we have a future hope of resurrection. Agora que nós recebemos esse dom de vida, nós temos esse chamado de convidar outras pessoas, trazer outras pessoas, porque nós temos esse futuro de uma promessa de esperança que nós temos que levar para essas pessoas. Because Jesus died and he rose again. Porque Jesus morreu e ressuscitou. All who believe in him, todos que acreditam nele, dies to sin and live for Christ in this life and in the life to come. Morre para o pecado e vive para Cristo nessa vida e na que está por vir. Praise God, we belong to Christ and our life is secured in Christ. Graças a Deus, nós pertencemos a Deus e nossa vida está segura em Cristo Jesus. Christians should be the happiest people. They should be full of joy, full of love, and very peaceful in nature. Cristãos deveriam ser as pessoas alegres, cheias de alegria, cheias de paz, cheias de amor. Because of what God has done for us. Porque o que Deus fez para nós. Not because of our recent or Sorry, Pri, can you repeat it? It broke out. Our joy and peace should not be like because of the circumstances in which we are. We may not be very rich, we may not be very famous, but who we are in Christ should be the source of our true joy and peace. Nossa alegria não deve ser nas circunstâncias que nós estamos. Talvez nós não somos ricos, talvez nós não somos famosos, mas nós nos alegramos em Cristo Jesus. Amen. So now we'll read from verses 12 to 17. We are heirs with Christ. We have inherited all the riches of God's glory. Agora nós vamos ler do verso... which verse? From 12 to... From 12 to 17. Vamos ler do verso 12 ao 17. E o irmão Rafael vai estar lendo. I'll be reading them, okay? Mm-hmm.
Eu vou começar a ler, então. 12 ao 17. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual são chamados Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém, aleluia. Amen. Hallelujah. So here he's saying, then he says, brothers, we are no more debtors to the flesh. Sin is a debt and it needs to be paid. Like Christ paid for our sin. He snatched us from darkness, from death, from sin, and brought us into his kingdom. O pecado é um débito e Cristo pagou os nossos pecados, tirou nós da escravidão do pecado e trouxe nós para a vida. Christ paid the penalty of our sins on the cross. Cristo pagou a penalidade dos nossos pecados na cruz. By shedding his precious blood. Através do derramamento do sangue dele, do precioso sangue dele. As we see in Hebrews 9:22, that without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Como nós vemos em Hebreus 9:22, que sem o derramar de sangue não há, without the sharing of blood, there is no... Yes, forgiveness of sin. Sem o derramamento de sangue não tem perdão dos pecados. Yes, so this blood needed to be shed, and Jesus shed it on the cross. He suffered on the cross just to deliver us from the debts of sin. Então esse derramamento precisava acontecer, e numa cruz ele derramou o seu sangue para que nós venhamos a ser libertos. Because if we had continued to live in our sinful desires of the flesh, it would have led us to eternal death and separation from God. Porque se nós tivéssemos continuado a viver nos desejos da carne, isso nos levaria a uma morte e uma separação de Deus. And now through the Spirit of God that dwells in us, we are like the temple of God. We are the temple of God, and the Spirit of God abides in us. Because of the Spirit, we are able to put to death the deeds of the flesh. E agora, porque o Espírito Santo de Deus vive em nós, nós somos capazes de colocar o pecado e vencer o pecado por causa do Espírito Santo. We all in our Christian life, we know what a tug of war is there between our spirit and flesh. Pardon me, say that again. There is always a war. The spirit and the flesh, they are opposed to each other. Tem sempre uma batalha, o espírito e a carne. Eles são opostos um para o outro. I want to share something from my life. Eu quero compartilhar alguma coisa da minha vida. From very younger age, when I was 3 years old, I had the passion of singing. Quando eu era ainda 3 anos de idade, eu tinha a paixão de cantar. But I always sang secular songs. Mas eu sempre cantava músicas seculares. Especially those film songs. Especialmente aquelas músicas de filme. And it was a part of it. It was a hobby and a passion for me. Era um hobby e era uma paixão para mim. But as I started growing in my Christian life, mas quando eu fui crescendo na minha fé cristã, na minha vida cristã, God started speaking to my heart that from the same stream cannot flow fresh water and salt water. Deus começou a falar no meu coração que da mesma fonte não poderia sair a água limpa e fresh water and salt water. Salt.
salty water. E água salgada. Não poderia sair água limpa e água salgada da mesma fonte. Yes. Because I was singing secular songs also, and after coming to Christ, I was singing spiritual songs also. Porque eu estava cantando músicas seculares, mas depois de vir para Deus, eu ainda continuava cantando músicas seculares e músicas para Deus. Tentava fazer os dois. God wants our whole heart. Deus quer o nosso coração por completo. That's the whole law. Love the Lord with all your heart, your mind, soul, and strength. Esse é o primeiro mandamento. Ame a Deus com toda a sua mente, coração e espírito. It was very difficult for me. I was struggling. I would always pray to God, God, now I will stop singing secular songs, but I will end up singing it. E foi muito difícil para mim. Eu sempre orava a Deus, falando, Deus, eu vou parar de cantar as músicas seculares, e eu sempre acabava cantando novamente as músicas seculares. But God is a good father. He disciplines us. Mas Deus é um bom pai, ele sempre nos disciplina. And believe me, in the fear of the Lord, I am sharing this with you. Every time I'll break it, my throat will become sore. E acredite, eu estou compartilhando isso com você, e toda vez que eu falo isso, a minha garganta fica até dolorida. And I'll seek forgiveness from God. E eu sempre procuro perdão para Deus. And again, I'll end up falling into the same mistake of singing film songs. E mesmo assim, eu sempre acabava voltando para os mesmos erros de cantar música secular. It was a real struggle which went on for few years. Foi uma verdadeira dificuldade para mim que durou por anos. God did not give up on me. Mas Deus nunca desistiu de mim. Ultimately, I am victorious in Christ Jesus. Sim, eu sou vitoriosa em Cristo Jesus. And so now I no longer sing any secular song, but it's only whenever I open my mouth, it's sharing the word of God or singing worship songs. E agora eu não mais canto nenhuma música secular, e quando eu abro a minha boca é para falar da palavra dele ou cantar músicas para ele. These struggles are very real, and we all daily face these battles. E essas dificuldades são reais, e nós todos temos as nossas próprias. And it's not just in one area, but in several areas. Maybe before coming to Christ, we used abusive language, or we were gossiping, but now it becomes a struggle. E antes de vir para Deus, talvez nós usávamos a língua, um tipo de tom de abuso, linguajar inapropriado, a fofoca, e é uma dificuldade. Our flesh tells us one thing, but the Spirit of God tells us the things of the Lord. E nossa carne fala uma coisa e o Espírito de Deus fala para nós as coisas de Deus. So as a Christian, e como cristão, it is very important that we daily dwell in the Word of God, and we meet our brothers and sisters in Christ. We have fellowship, we worship. It is very important in our Christian life. Como cristãos, é muito importante com que nós venhamos a nos buscar a entender a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, encontrar com os nossos irmãos em Cristo, termos comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Because we are still surrounded by a fallen world. Porque nós continuamos cercados por um mundo caído de pecado. So through today's message, I want to encourage my every brother and sister in Christ. Na mensagem de hoje, eu quero encorajar todos os meus irmãos e irmãs em Cristo. Don't lose heart. Não perca o coração, não desanime. Because you have the Spirit of God in you. Porque você tem o Espírito de Deus em você. You are more than conqueror in Christ. Você é mais que conquistador, mais que conquistadora em Cristo. Because the Spirit of God will help you to kill the deeds of the flesh. Porque o Espírito de Deus vai te ajudar a matar
práticas da carne. Dwell in the word of God, read it, meditate it, and memorize it. Leia a palavra de Deus, medite a palavra de Deus e memorize a palavra de Deus. Because the word of God further says, all who are led by the Spirit of God they are the sons of God. Porque a palavra de Deus fala que aqueles que são liderados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Because if we really believe we are the children of God, we have the Spirit of God in us, and we have become new in Christ, we have to submit and become obedient children. Se nós realmente acreditamos que nós somos os filhos de Deus, que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós temos que verdadeiramente nos submeter à vontade de Deus, ao Espírito Santo em nossas vidas. Further on, he says that you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear. Before receiving Christ into heart, we all know that one day we will die. Apart, separated from God, we were all heading towards eternal death. E antes de receber o Espírito de Deus, antes de Cristo, nós estávamos todos indo a um caminho de morte eterna. But now we have the Spirit of God. Mas agora que nós temos o Espírito de Deus, the Spirit of love, o Espírito de amor, power and sound mind. Poder, power and sound mind. We have the mind of Christ. E uma mente de Cristo. Poder, amor e uma mente de Cristo. We have the power of the Holy Spirit. Nós temos o poder do Espírito Santo. And we have the love of God in us. E nós temos o amor de Deus em nós. And because of the Spirit of God, e por causa do Espírito de Deus, we are the sons and daughters of God. Nós somos os filhos e filhas de Deus. Because Jesus Christ is God's son, beloved son. Porque Jesus Cristo é o amado Filho de Deus. In Christ, em Cristo, we are the beloved children of God. Nós somos os amados filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Yes, and the Spirit of God in us bears witness that we are the children of God. E o Espírito de Deus em nós carrega testemunhos que nós somos os filhos e filhas de Deus. In 2011, when I had recently accepted Jesus Christ and had taken baptism, I was in a prayer meeting. Em 2011, quando eu estava recentemente sendo batizada, eu estava numa reunião de oração. That time I was very new in the Lord and I had not much Bible reading and I didn't know many scriptures. Naquela época eu era muito nova na fé e eu não tinha lido muito a Bíblia, não sabia de muitas escrituras. But I was excited about this new life in Jesus Christ. Mas eu estava muito empolgada com essa nova vida em Jesus Cristo. And in a prayer meeting, while everyone was praying, and I was just praying, God, I love you. Jesus, I love you. E numa reunião de oração, onde estávamos todos nós orando, eu estava orando assim, Jesus, eu te amo. Deus, eu te amo. I had this deep conviction in my heart. Eu tinha essa profunda convicção em meu coração. That God is my Father. Que Deus é meu Pai. I had just recently before that year, I had lost my father. E antes daquele ano, eu tinha acabado de perder meu pai. And I was missing my father very much. E eu estava sentindo muita falta dele. And when I started saying God is my Father, I felt that God has taken my orphan spirit away. E quando eu estava orando para Deus, falando Deus é meu pai, eu senti que Deus me tocou nesse meu espírito de órfão, sem And pai. from that day, God became my father. E naquele dia, Deus se tornou meu pai. That happens to me too. That happened to me too. Eu também tive uma experiência dessa já, gente. And this word came true that the Spirit bears witness in our spirit that we are God's children. E essa palavra carrega esse testemunho de que o Espírito de Deus é testemunho de que nós somos filhos e filhas de Deus. And if we are children, we are heirs.
Se nós somos filhos, nós somos herdeiros. We have inherited, God has bestowed on us all the blessings of heaven. E Deus tem guardado para nós todas as bênçãos do céu. And we are co-heirs with Jesus Christ. E nós somos cordeiros em Jesus Cristo. We are participating in his sufferings, Nós participamos nos sofrimentos, that we'll also rejoice in the future glories. mas também nós iremos se agradar no futuro, na glória do futuro que virá. Yes. So now I want to talk a little about the suffering, because many a time people think when we come into in Christ, when we are in Christ, all our suffering goes away. Eu quero falar um pouquinho do sofrimento, porque muitas pessoas pensam que vir para Cristo é uma vida sem sofrimento, mas eu quero falar um pouquinho disso. He spoke in Matthew 16, 24, 25. Jesus falou em Mateus 16, 25 e 26. Whoever wants to come after me Qualquer um que quiser vir a mim must deny themselves tem que negar ele mesmo and take up their cross e pegar a sua cruz and follow me. e me seguir. What does denying self means? O que negar a você mesmo significa? It means giving up on our own will, Significa desistir das nossas próprias vontades, dying to self. morrer para nós mesmos. And taking up cross means that we now live for the purposes of God. E pegar a nossa cruz significa que agora nós vivemos para o propósito de Deus. Jesus in the Garden of Gethsemane, he prayed thrice that, Father, if it is possible, take this cup away. Jesus, em Getsemane, ele falou para o Pai, se for possível, tira esse copo, esse fardo de mim. But then he said that not my, but your will be done. Mas ele falou, não a minha vontade, mas a sua vontade seja feita. So even in our Christian life, então até em nossa vida cristã, if it is God's will that we should suffer, se é da vontade de Deus que nós deveríamos sofrer, we should be ready for that. Nós deveríamos estar preparados para isso. Because we know that all things works together for the good. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Who love God and who are called according to his purpose. Daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. I want that as we end this, because we are going to do from 1 to 17, I want Brother Rafa to read Philippians 2. Philippians 2, chapter 2. Philippians 2, chapter 2, verse 2? No, from 5th chapter 2, verse 5 to 11. Okay. Can I read it? Yes. Okay. Let me share I'll read it out loud. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amen. Amen.
Yes. So as Christian, we are called to have the same mind of Christ. We have to humble ourselves. We have to submit to the will of God. And as Christ suffered, even if we have to go through suffering to share the gospel, to reach out to people, we must be ready to suffer. As Christ suffered and then he was exalted, we too will be glorified in Christ one day. So I just want to end here, and I want to tell my every brother and sister that in Christ we should be encouraged to live the life that God has called us to live. Como cristão, nós somos chamados para também nos desfazermos de nós mesmos, sermos humildes e servir a Deus em obediência. E what was in the end that you just said right now? Pardon? What did you say in the end? Before, and that we should be ready to suffer for the gospel, so, live for the will of God. Nós temos que estar preparados para sofrer pelo evangelho de Deus, sendo a vontade de Deus. So may God bless them all my brothers and sisters in Christ. Deus abençoe cada um de vocês, dos meus irmãos em Cristo. Live each day for Christ, and give your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Viva todo dia em sacrifício a Deus, entregando o seu corpo em sacrifício a Ele. It's a spiritual discipline, you have to grow in it. É uma espiritual disciplina e você tem que crescer nisso. Be encouraged that you have the Spirit of God. Seja encorajado que você tem o Espírito de Deus. May God bless you all. Deus abençoe cada um de vocês. I'll put the song that you asked me for the... Ela me pediu para colocar esse som aqui em português para finalizar. E a gente vai orar, tá? Se quiser a oração, aguenta aí, mas fica à vontade. Que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus e Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti anjos cantando nos altos céus, louvam as Celsa. Graça de Deus, canta minha alma, canta
Beautiful lyrics. So before we finish, antes de nós finalizarmos, I will be asking my dad to... My dad is a pastor, eu tô falando com ela que meu pai é um pastor e vai orar pra gente. So he's going to be praying for us and before we go, but he only prays in Portuguese. That's okay. The Holy Spirit will work. Meu pai vai estar orando para nós. Pai, você pode orar para a gente para finalizar, por favor? Pode. Sim, vamos estar orando então. Esse Romanos 8 é muito interessante, que é viver pelo Espírito, né? E Gálatas 5, 19 e 20 fala os frutos. Vocês meditam Gálatas 5, 19 e 20, vai falar o andar dos frutos, né? Da carne e o fruto do Espírito. Vamos orar então. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jeová, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. O Senhor vai visitando a cada um nesse momento, ó Pai. Tu conheces a cada um que precisa nesse exato momento, Senhor Pai. Entra com a tua mão poderosa, Senhor Jesus. Vai quebrando toda a obra do inimigo, todo o laço, toda a seta, toda a obra de maldição caindo por terra. Entra na área sentimental, na área espiritual, na área da saúde. Vai dando vitória, Senhor. Vai quebrando as bases do coração, ó Pai. Vai entrando no íntimo, no profundo, no oculto do homem e da mulher. Vai curando, Senhor. Cura na área sentimental, cura na área espiritual, na área da saúde, Senhor, ó Pai. Vai operando sinais e maravilha. Tu disseste que esses sinais seguirão se crerem em teu nome. Nós cremos no teu nome, Senhor. Faz os sinais nessa noite. Faz o sinal na vida de cada um que está ouvindo, repreendendo todo o pânico, todo o medo, toda a depressão caindo por terra, todo o laço, toda a seta do inimigo caindo por terra. Nos reveste, Senhor, de toda a armadura de Deus, ó Pai, para que possamos estar firmes, ó Pai. Nos dá o capacete da salvação, nos dá a espada do Espírito, ó Pai, nos dá o coração da justiça, nos dá, Senhor, o escudo da fé, para apagar todos os dados inflamados do maligno, Senhor. Eu peço, Senhor, a cada um que, Senhor, participou desse estudo, ó Pai, que venha, Senhor, plantar a semente no coração, ó Pai, de cada um. Eu peço no nome de Jesus, para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Obrigado todo mundo, obrigado por cada um de vocês, e eu vou colocar um louvor, e vocês sintam-se à vontade, quer conectar com a gente, pedir oração. Nós temos um grupo lá agora de oração, estamos fazendo oração todo dia. Aprendi a ser um homem de oração com meu pai. I learned to be a man of prayer with my dad. My dad is a prayer pastor, always praying, going to the mountain. E a gente está sempre aí, se precisarem de oração, o que a gente tiver ao nosso alcance, tá bom? Conecta com a gente e vão em paz, vão com Deus. Um bom final de semana a vocês.